Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Muito bem-vindos ao programa Papo Espírita, que é uma produção da Rádio Comunhão Espírita de Brasília. E hoje nós estamos no estúdio com Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana? meninas? Olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem mobilizado muito a nossa sociedade, que é a honestidade. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, escreve que o homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja e ambição. Deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. E deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está no livro O Céu e o Inferno. Então, Miriam e Thelma, essa honestidade, como tudo na vida, é um exercício? É uma vigilância? Como tudo na vida, tudo é um exercício. Até para fazer as coisas erradas exige disciplina. Disciplina. Né? Porque você precisa insistir. Até para tudo dar errado, até para você precisa dar errado, batalhar. Você precisa de batalhar e de disciplina, insistir, né? Então, brincadeiras à parte, né? Mas tudo na nossa vida exige disciplina da nossa parte, persistência. Porque hábito não se cria de um dia para outro. É persistência, é disciplina, né? É vigilância e é exercício, né? E não é desistir na primeira tentativa que a gente não conseguiu se portar ou não conseguiu ter uma atitude, um comportamento que a gente já desejava ter, né? Mas é insistir. Como tudo na vida, vigilância. A gente tem que vigiar, não o outro. A gente tem que vigiar nós mesmos, né? Isso, autovigilância, né? E esse hábito a gente tem que exercer constantemente. Não é de uma hora para outra. Nós temos os nossos referenciais, que é muito importante, seja os pais. Se não for os pais, um professor, uma pessoa amiga. Então, assim, nós estamos cercados, mesmo que possamos viver em alguma adversidade, ter nascido em algum contexto mais difícil e tudo, mas sempre tem um referencial. E esse referencial é que vai ajudar em todos esses hábitos, essas condutas que nós vamos adquirindo para sermos honestos, né? É que a fala de Allan Kardec ela é muito profunda. E quando a gente pensa em honestidade, aqui ele compara o homem honesto mais ou menos ao homem de bem, né? Porque Isso. Nós temos que perdoar, nós temos que ser benevolentes, perdoar do fundo da alma, sem esforço, sem ostentação, praticar o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Mas quando a gente pensa hoje em dia em honestidade, né, que a gente vê no nosso país, em tantos lugares, tantas pessoas mentindo, tantas pessoas ludibriando os outros, como é que a gente pode ser honesto, né, do ponto de vista social, como cidadão? E o que isso tem a ver com o nosso espírito? As pessoas já vêm com esse caráter mais honesto ou desonesto? Eu até estou lembrando aqui em relação à sociedade, nós estamos vivenciando uma inversão de valores, que a pessoa ser honesta, todo mundo, nossa, sai na televisão, faz propaganda, todo mundo, nossa, essa senhora está devolvendo uma mala de dinheiro e tudo. Mas, gente, isso tem que fazer parte da nossa vida, né? Mas também temos que entender que nós estamos num planeta de provas e expiações, que todo mundo precisa passar pelo processo de bem e mal para poder adquirir a nossa experiência, nossas vivências. Então, assim, ontem, ano passado, eu não fui honesta e agora eu preciso demonstrar e vivenciar um contexto num ambiente de desonestidade para poder trabalhar mais esses bens, mais esses valores que estão imbuídos, né, eticamente na sociedade. Então, a gente vai ter que trabalhar isso e vencer
um dia de cada vez esse processo aqui no nosso planeta, com o nosso trabalho, levar um papel, jogar um chiclete fora do lixo. Então, assim, até eu vi na notícia, se cada um jogar um chiclete fora, o quanto de lixo a gente vai acumular. Então, assim, a gente tem que começar assim, papelzinho, põe na bolsa. Então, já começa com coisas pequenas. E essas coisas pequenas vão se tornando um hábito e se tornam algo grande. E para o espírita, da doutrina espírita, porque nós temos uma vida só, com várias encarnações. Então, isso é de fundamental importância. Para quê? Para não vamos atrair irmãozinhos desagradáveis para alimentar essa conduta desagradável, né, Miriam? Eu estou pensando aqui que, como você falou, Thelma, eu sou um indivíduo espiritual, um ser espiritual, vivenciando uma experiência carnal, reencarnado aqui na Terra, cujo nome estou levando de Miriam, né? Então, esse ser espiritual tem várias virtudes que já adquiriu, mas ainda tem muitas a serem fortalecidas. Se a honestidade ainda é um ponto frágil, eu fico no grupo daqueles em que tudo de desonestidade está fora de mim. Então, eu consigo olhar na atitude de um político, eu consigo olhar isso na atitude de um amigo de trabalho, na família, porque está tudo fora, eu não estou olhando para mim, não estou me vendo como desonesto, mas aponto. Se eu olhar um pouquinho, eu vou ver que eu também tenho atitudes desonestas ainda. Então, quando eu consigo não me culpar e não ter vergonha de olhar que posso ter ainda atitudes desonestas, e a desonestidade começa com pequenas coisas, não é? Estacionar na vaga de idoso quando eu não sou idosa, ficar fazendo fila dupla quando não precisa, né? E aí a gente coloca, porque não, eu vou ali rapidinho. Ou quando é proibido, né? Eu vou ali rapidinho, como se você tivesse o direito e o outro tivesse o dever de te esperar, né? Coisas pequenas também, como a questão da maledicência, que coisa horrível, não é? Você ficar divulgando a fragilidade de outro, né? Então, a gente tem tantas atitudes desonestas que a desonestidade não é só em questão de dinheiro, né? De receber um troco a mais e, botar na bolsa, faz de conta que não entendeu, que não somou. Uma pequena mentira que se conta, pequenas ou grandes. Exato. Então, assim, quando eu estou olhando para fora, eu dou todas as justificativas que a desonestidade está no mundo, mas não está em mim. Né? O que a Thelma falou, mas à medida que eu for observando isso, eu vou ver que eu também tenho que primeiro ser honesto comigo para ser honesto com o outro. E começa em pequenas atitudes. Então, quando a gente no começo falou se era um exercício de vigilância, né? Claro que é. Eu preciso vigiar em mim, né? E, infelizmente, a gente justifica tantas coisas para dizer que ali ainda tem um contexto de honestidade quando não tem nenhuma, né? Verdade. E também, Miriam e Thelma, existe a questão da honestidade da palavra, que antigamente era muito ligada à dignidade da pessoa. Era comum dar a palavra, a gente dava aquela palavra, né? Uhum. As pessoas antigamente davam a palavra para fazer um acordo. E hoje em dia a palavra parece que já não vale quase nada. As pessoas não acreditam mais na palavra de alguém. Por que espiritualmente a honestidade da palavra ela é tão importante quanto as ações? Aquilo que eu falo é tão importante quanto aquilo que eu faço. Pois né? Então, eu acho que a gente tem sempre que estar trazendo a coisa para a gente, para o nosso universo individual. Não me interessa se os outros não têm palavra. Não me interessa se os outros mentem. Não me interessa se os outros são desonestos. O que interessa é como eu estou aplicando a minha honestidade. Qual é o conteúdo da minha fala? Porque senão a gente justifica. Porque o outro é assim, né? Então, porque o outro faz, meu colega de trabalho faz, porque todo mundo estaciona na vaga errada mesmo, por que eu não vou? Então, se eu não assumir comigo o compromisso de que eu tenho que ser honesto, na palavra, no meu pensamento, nas minhas atitudes,
vai ser difícil. Então, não me interessa o que os outros. A gente tem que começar o exercício na gente mesmo. Senão a gente acha que é juiz do outro e está sempre abonando nossos erros. Eu estava até lembrando dessa questão da palavra, né? Tem uns 15 dias que eu vendi o carro da minha filha, né? Minha filha saiu de Brasília, deixou o carro para eu vender. E um casal foi ver o carro né, estava bonzinho e tudo, ficaram doidos pelo carro, mas parece que eu tinha que resolver uma situação no Detran para poder vender. E eu falei para eles, olha, eu dei minha palavra, eu vou vender para vocês. Mas eles ficaram tão preocupados, né? Aí, assim, eu acho que tinha que esperar uns 2 dias para resolver. E o rapaz ligava todo dia para mim e ficava preocupado. Não, mas vai ter algum problema? Eu falei, olha, senhor, eu dei minha palavra, né? Olha aqui a questão, né? Pode ficar preocupado, pode ficar despreocupado, porque se aparecer outra pessoa, eu vou dispensar. Não, eu dei minha palavra para vender para vocês. Pode ficar tranquilo, né? Aí ele mandou mensagem pelo WhatsApp. Então, assim, essa insegurança que nós estamos vivenciando gera até uma neurose, né? Então, assim, eu até acho assim, se não deu, tudo bem, não deu. Mas se a gente dá a palavra, fecha a palavra. Assim, ó, não vou... Até fui ver, o carro estava até mais barato do que tinha que ser, né? Eu acho que ele viu isso. Mas eu dei minha palavra. E pronto, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se eu combinei, fechei isso, pronto. Aí, passou 2 dias, consegui, né? Fechar o negócio, passei para ele, tudo, levou a chá, saiu feliz. Então, assim, é a palavra. Nós temos que dar a nossa palavra. Agir de honestidade para com o próximo. E a doutrina é tudo isso, porque a doutrina tem essa filosofia de vida, essa conduta, essa índole de você ser uma pessoa melhor em tudo, com o próximo, em negócios, em conviver com a família, em interagir com todo mundo. Então, você tem que ser honesto com você mesmo, onde estão os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, como pessoa. Então, assim, a doutrina amplia esse leque de situações que você está vivenciando aqui no nosso planeta, né? Em nosso contexto de planeta de sofrimento ainda, mas que te leva a agir com condutas de acordo com o princípio da doutrina espírita, que é o homem de bem, que é essa conduta de ser honesto, ter palavra, de agir assim. Quando você fala uma coisa, é aquilo, né? E, Thelma, você fala uma coisa bacana, porque as pessoas estão muito sem confiança umas nas outras, né? Em função de tudo, a mídia contribui porque sempre divulga o que é o desonesto. Quando a honestidade ela vai para a mídia, é um caso, né? Uhum. Diante de milhões de outros de desonestidade. Então, o que existe é uma crise de confiança entre as pessoas, entre si, que foi o seu caso, né? Felizmente, bem resolvido. Quer dizer, quando você toma a atitude de ser honesta e cumprir a sua palavra, você repercutiu isso para outras pessoas. E as pessoas, puxa, eu pude acreditar nela. Aquilo acende uma luzinha verde, né, na pessoa, que você pode confiar. E você vai gerando. Eu acho que em outras situações a pessoa vai lembrar de que teve alguém que cumpriu a palavra. Então eu posso confiar em outra pessoa também que de repente cumpra a palavra. E a pessoa também, se ela não cumpre a palavra, ela vai observar no seu comportamento como aquilo fez bem para ela. Então talvez ela vá refletir, puxa, eu talvez deva fazer como ela. E às vezes você muda um comportamento, né, de uma pessoa, um entendimento de uma ou outra pessoa envolvida. Quer dizer, a gente nunca sabe quem a gente está influenciando com o nosso comportamento positivo, né? Com a fala de vocês dois, estou me lembrando de 2 coisas, né? Pegando a fala da Thelma, quando Thelma estava nos falando agora há pouco da inversão de valores, né? E é verdade, hoje em dia a gente tem visto uma valorização exacerbada daquele que é esperto, entre aspas. Quem é o esperto? É o que se dá bem. Mas o que é se dar bem? É ter o que quer, não
Não importa a que custo isso. Não importa se isso está tirando, né, o bem-estar de alguém, não importa se está passando por cima de família, de nada. Então, isso está sendo muito valorizado. Então, o honesto, né, passa como se fosse uma exceção, como se fosse o bobo, né, na cultura geral. E me lembrei também ainda do Livro dos Espíritos, quando fala do capítulo do bem e do mal, na lei natural, que uma das perguntas, não vou falar, né, inteiro, porque eu não tenho nada decorado, mas eu me lembro da essência das coisas. Falando que, será que alguém que estivesse num meio adverso, ou seja, por exemplo, nós estamos falando de honestidade, imagine alguém que tivesse encarnado num ambiente desonesto. Será que, se ele for desonesto, ele não teria minimizado, né, a sua responsabilidade de ser também desonesto, já que ele estava num ambiente que contribuía? E aí os espíritos vão dizer que, quando ele reencarnou, ele fez o planejamento de vir para um ambiente desonesto justamente para exercitar a honestidade. E ele é sim ainda responsável pela sua atitude de ter continuado desonesto, né? Então, a situação pode até favorecer, mas nós somos responsáveis. Nós não vamos ser abonados, né? Nem ter as nossas responsabilidades minimizadas, porque a gente justifica que estávamos no meio adverso. Então, essa coisa da honestidade é algo que a gente deva voltar a conversar, e esse programa está muito importante nesse sentido de estar trazendo essa reflexão da honestidade, porque dá a impressão que honestidade caiu de moda, né? Não precisa ser honesto, porque afinal de contas, o meu vizinho tem uma mansão, tem um carro do ano, tem um emprego baita legal, os filhos viajam não sei quantas vezes, mas ele está passando o rolo compressor em tudo, em famílias, em amigos de trabalho, por exemplo, né, gente? E eu estou admirando alguém que não tem a menor ética, a menor moral, mas, no entanto, ele tem apenas o exemplo de que se deu bem, foi esperto. Então, vamos tirar um pouquinho, até na educação dos nossos filhos, que eles precisam ser espertos, entre aspas. Eles precisam, sim, ser honestos. E outro dia apareceu uma matéria, uma reportagem na TV, que mostra como a honestidade nos acalma, digamos assim, ou nos faz bem. É um restaurante, acho que no sul do Brasil, em que um dia o dono do restaurante é um self-service, ele não tinha ninguém, não sei se vocês viram essa reportagem, ele não tinha ninguém para pesar, né? Isso. Então ele falou, gente, vão pesando aí e anotando. E as pessoas foram pesando e anotando. Isso. Não sei se todas pesaram honestamente, porém, todos os que estavam ali sendo entrevistados, então o restaurante avançou e aí cada um paga a sua conta. Isso. E as pessoas gostaram daquele ambiente, de que tem alguém confiando e que elas podem ser pessoas confiáveis. Quer dizer, nós temos um germezinho lá dentro de nós, que a doutrina explica, que nós queremos esse ambiente de honestidade, nós buscamos isso. E quando nós somos desonestos, a nossa consciência nos acusa, por mais que a gente não queira ver. Incrível. Inclusive, além das pessoas anotarem, elas mesmas estavam pagando. Elas punham o cartão de crédito, né? Pagavam, davam troco e tudo. Quer dizer, e as pessoas estavam gostando. Então, você imagina nas relações pessoais. Nós estamos falando isso, por exemplo, no mundo comercial, no mundo de dinheiro. Mas digamos nas relações pessoais. Numa família, num casamento, entre pais e filhos, né? No trabalho. Quantas traições, quantas mentiras não existem, quanta falta de honestidade, né? E de lealdade entre as pessoas. Imagina se você pudesse viver confortável num mundo em que você sabe que aquela pessoa está falando a verdade para você. Ela se compromete, porque tanto nós vivemos num mundo de mentiras e desonestidade que a honestidade e a confiança, ela tem que ser construída nas relações. Ela não nasce pronta. A criança, ela confia no pai e na mãe. Até a hora em que o pai fala uma mentira para ela, ela percebe que aquilo ali era uma mentira, pronto, você quebrou a confiança. Com seu marido, sua mulher, né, dentro de casa.
Então, você imagina se a gente vivesse no mundo que vamos viver, em breve, né? No mundo em que as pessoas são verdadeiras e são honestas. É importante que a gente saiba que a honestidade também é nessas relações, né? E a honestidade, como você falou, por que dá uma leveza? Consciência tranquila. Quando a gente tem consciência tranquila de estar cumprindo com o nosso melhor, estar sendo honesto, que é o nosso tema de hoje, vem essa serenidade, porque não há nada que me pese na cobrança, na vergonha de ser descoberto de uma atitude equivocada, né? Eu vivo tranquilamente, não preciso me esconder ou esconder qualquer coisa de ninguém. Então, a coisa mais importante é a consciência tranquila de fazer o correto. Exato. Bom, vamos dar um intervalo de 1 minuto. Nós terminamos o primeiro bloco. Estamos falando sobre honestidade. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos conversando sobre o tema honestidade na visão espírita. Atos honestos não só trazem benefícios para o espírito na sua caminhada evolutiva, como falamos no bloco anterior, mas também para a vida prática, pois a honestidade gera admiração, estima e consideração. Thelma e Miriam, vocês concordam? Eu concordo. Sabe por quê? Porque essa admiração, essa estima, essa consideração, primeiro é da gente para a gente mesmo. Que é a felicidade de ver que a gente, embora possa estar num ambiente desfavorável de desonestidade, a gente se esforça para ter atitudes honestas, né? Então, eu concordo. Começa com a gente. E, lógico, tudo que começa pela gente irradia para aqueles que estão próximos, né? Isso que eu ia falar, né? A consciência tranquila emana sentimentos e energias boas, né? Então, você influi, é influenciado e existe essa troca de energias que a gente tem com o ambiente, com as pessoas. Até a pessoa desonesta começa a sentir, né, sentir alguma coisinha boa. Fala, poxa, essa pessoa, né, essa pessoa tem alguma coisa especial. Nossa, o que eu posso, né, buscar? Você vê que atinge todo mundo. É uma influência positiva, né? Benéfica. Tanto é que, às vezes, a gente tem uma simpatia natural, às vezes, por uma pessoa, e a pessoa a gente percebe que ela tem uma firmeza de caráter, né? Que ela tem uma postura em que ela sabe se colocar. A gente vê essa honestidade, é uma energia mesmo que passa, né? O olhar daquela pessoa, um olhar honesto. Embora, às vezes, as pessoas também, a gente seja enganado, né? A gente não imaginava. Mas lá no fundinho, eu acho que a gente tinha, às vezes, alguma noção, né? E é interessante, né? Você estava falando, estou me lembrando aqui da sintonia, né? Nós, num outro programa, conversamos uma vez aqui sobre os mentores, sobre a prece. A gente vira e mexe está falando da questão da sintonia. A questão de admirar, de estar próximo, tem a ver com a nossa sintonia, né? A gente acaba se agregando com os iguais. Então, se a gente conseguir observar o grupo que a gente convive, a gente vai começar a observar que precisamos, de repente, mudar nossa conduta, mas não sair do grupo. Mudar a conduta e, quem sabe, um dia irradie ao grupo essa nossa mudança para melhor. Da mesma forma, essa questão da sintonia de nós estarmos, né, muito próximo daqueles, eu tenho quase certeza que se a gente buscar mesmo para ver, nós vamos ver que tem muito mais gente honesta do que gente desonesta, como a gente é levado a crer pelas conversas entre amigos, pelo comentários da mídia. Existe mais honestidade ainda do que a desonestidade, embora a desonestidade nos chame muito mais a atenção, né? Exato, porque o mal é barulhento, né? Exato, isso mesmo. Bom, eu, em um site espírita, fazendo uma pesquisa aqui para o nosso tema, eu encontrei 11 motivos para ser desonesto.
que significam as desculpas que a maioria das pessoas utiliza para justificar atos desonestos. Então, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre cada um deles. A primeira é a fraqueza de caráter. A segunda são os problemas de autopercepção. É como eu me enxergo, né? Eu me enxergo como uma pessoa fraca, desonesta, minha autoestima, como é que está? Outra é a tentação. Está muito fácil. Então, por que não? A outra são os apegos, as coisas que a gente quer muito e a gente, às vezes, vê que o outro tem e você quer ter também. Está ligado à fraqueza de caráter, né? A outra é a cultura. A gente, às vezes, vive num mundo cercado de necessidades materiais e a gente está envolvido naquilo, não percebe e se deixa levar. Outra, pressão da família, também acontece. Você tem que conseguir tal coisa, você tem que atingir e você se deixa levar por atos desonestos. Pressão dos amigos, mesma forma. Pressão de si mesmo. É aquilo que você mesmo acha que você tem que conseguir atingir e usa a desonestidade. Falta de objetivos na vida. Objetivos voltados para a evolução do espírito, não materiais. E falta de uma educação moral e da consciência coletiva. Falta da gente se inserir no coletivo de forma a respeitar os limites e o que é do outro, o que é meu, é meu. Vamos comentar um pouquinho, Miriam, Thelma? Vamos, eu estou lembrando muito assim a falta do amor, né? Tudo aqui, todas essas colocações que você fez aqui, essas nomeações, você coloca a falta de amor, né? Que gera todos esses complexos, essas coisas mal resolvidas que nós estamos levando dentro de nós e agressivamente nós vamos entrando no processo de desonestidade, né? Porque a primeira, o que chama a honestidade é assim, como eu sou, que eu acho que é o primeiro passo para que uma pessoa realmente se coloque como honesta. Você pode ser honesta em algumas coisas, mas em outras você pode não ser, né? Nós estamos aqui vivendo várias, né, dualidades, avançados em algumas coisas e bem atrasados em outras. Né? Então, assim, essas nomeações que você coloca assim, é esse processo de falta de conhecimento, falta de amor, de auto-amor, que coloca, né, Jesus coloca, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou amar o próximo se eu tenho fraqueza de caráter, né? Como é que eu vou amar o próximo com uma autopercepção, que é assim, eu não percebo o próximo, eu não estou nem aí para ninguém, eu não tenho empatia por ninguém. Então, assim, egoísmo, né? Como é que eu vou ter, são as tentações, né? Vou pegar, se tem aquilo ali, eu vou pegar. Então, eu estou estimulando os apegos, porque eu quero ter em vez de ser. A cultura, porque o contexto cultural está levando a gente a passar a perna, como a Miriam colocou. Então, assim, né? E aí são essas percepções, a pressão de amigos, eu vou ceder a pressão de amigos, vou ceder a pressão de família, que você tem que ser, você tem que ter essa profissão. Você vai ter que ser médico. Isso aqui eu não quero ser médico. Não, mas você vai ter. Todo mundo aqui é médico. Todo mundo, a mãe é médico, o pai é médico, o avô, todo mundo é avô. Não, não quero. Quero ser, como minha filha tem um amigo que quero plantar, quero cultivar, ser agricultor. Então, não é um ser humano melhor? Então, assim, a pressão de amigos, então, todos essa, né, a falta de objetivos, porque a maioria das pessoas não tem objetivos. As pessoas, às vezes, até morrem, vão para outros planos, vão reencarnar e não tem objetivos. A maioria, você pode ver, eu não sei o que eu quero. Eu fiz esse curso, mas eu não gosto. Eu não me interessa. Eu estou fazendo essa profissão, mas essa profissão não... A pessoa vive, passa uma vida inteira sem ter noção do que realmente lhe faz bem, o que ela quer.
tenho uma família, olhando para fora, né? Eu tenho até uma família, mas eu não aceito, porque são convenções, né, de ter filho, não sei o que, eu não queria, mas todo mundo tem, então vamos ter. Mas não trata aquela família com honestidade. Né? Então, assim, a honestidade está dentro de nós. A partir do momento que a gente vai se abrindo para trabalhar o individual para afetar o coletivo. Eu estou fazendo essa análise. É sempre assim, do individual, né, para o coletivo. Vou passar a bola para vocês fecharem aqui os outros pontos aqui de honestidade. Junto com o amor, que foi a palavra que você trouxe aqui, para a falta de amor, tem também a falta de respeito para consigo, né? Então, quando eu não me respeito, quando tudo é possível, eu me permito, não interessa quais são os meios, mas eu quero chegar a um fim e me permito qualquer ferramenta, qualquer coisa que me faça chegar lá, eu não respeito nada e nem ninguém. Quando estou presa no meu mundinho de poliana, só o que interessa é o que eu quero, as pessoas são meros instrumentos para que eu alcance um objetivo e não são seres humanos junto comigo, eu não tenho nenhum sentimento, né? Nem respeito, nem amor. E isso vai trazendo aqui a fraqueza de caráter, né? Então, esses valores invertidos passam a ser meus valores reais. Em geral, quando eu estou nesses valores invertidos, o que as religiões traz, pode chegar até a mim, eu vou negar. Eu vou negar porque ela vai me mostrar um mundo diferente do que aquele que eu estou acreditando que seja. Estou me lembrando no Evangelho também, quando disse que o egoísmo é o princípio de todas as nossas dificuldades. Então, quando eu penso que tudo é para mim e para os meus e para os outros nada, esse é o pensamento do egoísta, nunca nada vai ser melhor. Eu não vou estar nem satisfeito com o que eu tenho, porque eu vou querer ter mais, e nem tampouco eu vou conseguir ter um outro exercício, que é o exercício do respeito, né? Eu tenho aquilo que eu mereço ter naquele momento e eu fujo completamente das questões espirituais. Eu sou um indivíduo no mundo material materializado. Eu não tenho qualquer visão ou objetivo de me espiritualizar. Então, quando tudo é material e como há uma lei de impermanência, né, que rege o nosso mundo material, em que tudo passa, tudo acaba, nada é permanente, né? Riquezas passam, riquezas vão ralo abaixo, a saúde dá lugar à doença, a juventude dá lugar à velhice, né? Então, quando eu desconsidero isso tudo e vivo materializado no mundo material sem me preocupar com a questão espiritual, qualquer coisa que eu faça para ter, valeu, né? São meus sentimentos invertidos. Quando estamos imbuídos da espiritualização nossa, responsabilidade também nossa, a gente começa a se questionar com relação à questão da honestidade, com a questão de amor, o que é respeito. Uma série de outras palavras que eu acho que em algum momento nós vamos conversar aqui também, né, Ana? Eu achei até interessante a falta de educação. Moral. Que é a moral, né? Que a pessoa ela precisa desenvolver para conviver com o próximo, para respeitar o próximo e conviver né, no ambiente em que ela se encontra, seja num grupo familiar, seja num grupo de trabalho, em qualquer lugar. A gente precisa ter todos esses processos desenvolvidos em nós, fazer a nossa parte, buscar, olhar alguém que faz melhor. Olha, se você buscar uma ajuda em qualquer lugar, se você não tem dentro do seu contexto familiar, mas se for buscar em qualquer lugar, você vai conseguir. É só se interessar, só ver. Aquilo assim, como Jesus fala, olhos de ver, né? Ouvidos de ouvir. É isso, tá aí. E então também existem os motivos para sermos honestos. O primeiro é a tranquilidade. Nós já falamos aqui, né? Paz de espírito. Amor próprio. Quando a gente sabe que a gente faz o que é certo, nossa autoestima se eleva. Isso. A gente fica orgulhoso de si mesmo. O orgulho bom. Amadurecimento, a nossa autorresponsabilização. Eu escolho o ato honesto. Eu quero ser honesta. A harmonia familiar, claro, num ambiente em que as pessoas confiam umas nas outras, né?
em que há honestidade, sempre vai ter harmonia. Paz de espírito, ao final, Perfeito. que é a nossa consciência tranquila. E lembremos que quem desenvolve uma virtude, semeia outras. E quem semeia uma virtude, no mínimo colhe duas. É bonitinho, né? Lindo. Vamos lá, o que vocês podem, para a gente encerrar aqui o nosso tema, falar sobre vale a pena então ser honesto? Com certeza. Com certeza. Olha, dormir com a consciência pesada, você ficar rememorando, relembrando uma atitude errônea que fez, dormir sem sossego, né? Eu não sei se a gente perguntasse, alguém consegue dormir? Alguém fica tranquilo? Não acredito que a gente vai encontrar alguém que nessa situação vai dizer que é tranquilo, que dorme tranquilamente, né? Então, a primeira a gente voltando, né? Olhar para nós mesmos, fazer a nós amarmos, né? Para depois poder amar o outro. Passa por isso, né? A busca da consciência tranquila. O que é a busca da consciência tranquila? É procurar fazer sempre o melhor. E o que é o melhor? Fazer o bem, ajudar-se e ajudar ao outro de forma honesta, né? Tendo uma educação moral. Eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem por mim. E na doutrina espírita, como a gente crê, né? Temos certeza da perpetuidade do espírito, nós vamos plantando e colhendo. Então, que bom que a gente semeie uma virtude e colha duas, né? Então, isso é uma maneira da gente se sentir motivado para que a gente seja honesto. E não é vergonhoso ser honesto. Pelo contrário. Vergonhoso é quando a gente não tem a capacidade de se ver que ainda comete e se orgulha de ter atitudes tão depressíveis, né? Tão deprimíveis, tão ruins em relação aos outros, em relação a nós mesmos, né? Então, com todos esses benefícios de sermos honestos, você vê que as listas, a motivação para a gente ser honesto é pequena, mas nos traz um benefício tão grande. E como nós somos ainda muito materiais, como é grande a nossa lista de justificativas para não sermos, né? É verdade. E como vocês mesmas falaram, existe a lei da sintonia. Então, quando eu vou me transformando verdadeiramente, que é um processo. Sim. Porque a doutrina, tem trabalho, não é assim. A doutrina eu quero e espírita, acontece. Não. Existem, claro, pessoas que já chegam com um alto grau de desenvolvimento espiritual aqui, que estão conosco e nos mostrando verdadeiramente o caminho da honestidade. Às vezes a gente vê pessoas extremamente simples e chegam a ser até paupérrimas, cometendo atos de honestidade, que aí vão repercutir, né? Isso. E que a gente fala, nossa, eu não sei se eu, no lugar dela, teria essa capacidade. Talvez eu fosse pega na desonestidade. Quando eu crescer, eu queria ser assim, exato. Né? Porém, nós todos aqui estamos buscando, ainda mais no Brasil, cujo tema honestidade está na pauta do dia, e o Brasil está, como sociedade, agora, recentemente, descobrindo a sua desonestidade. Sua grande sombra da desonestidade. Estamos todos encarnados está sendo aqui. Revelada essa sombra. Está sendo nos revelado. E nós estamos sendo obrigados a pensar sobre nossas atitudes do dia a dia, nós, pessoas que nos consideramos honestas e cometemos e ainda cometemos. Sim. Deslizes, pequenas desonestidades, graças a Deus não tão grandes agora, né? Não agora, nessa encarnação, mas isso. Com certeza no passado fomos pessoas desonestas, porque o princípio é o egoísmo e é dele que nós estamos nos depurando, mas no início tivemos todos que usar do egoísmo para a nossa própria sobrevivência. Então, o Brasil tá se deparando com isso. E com a nossa caminhada, né, Thelma e Miriam, a gente vai conseguindo, acho que, depurar os nossos grupos, as pessoas com quem convivemos, para nos sintonizarmos num padrão vibratório melhor, na hora que fazemos a escolha da honestidade, né? Concordam? Plenamente. Diz aí, Thelma. Não, plenamente, é o que você falou, né? É o momento que o nosso país, a qual, né, nós estamos
vislumbrando uma série de situações desagradáveis que às vezes bate, né, forte no nosso coração. A gente, puxa vida, mas não imaginava, nossa, como pode? Pode, é preciso mesmo acontecer, é necessário acontecer, porque nós precisamos nos deparar com essas coisas ruins para depurarmos todas essas mazelas, situação, para que a gente possa, de fato, estar atento. E transformar, pessoas, né? E transformar, porque essa transformação começa individualmente. O que eu coloquei aqui, começa individualmente. Então, assim, a gente fala, nossa, não é possível que o fulano fez isso. Eu não acredito. Aí depois a gente vai vendo, vai buscando se informar, vai buscando entender. A gente fala, não, então eu vou buscar um candidato, vou procurar saber, porque a gente não estava nem aí. De alguns anos atrás, eu lembro quando se perguntava quem era o presidente da República, ninguém sabia quem era, muito menos o vice. Ninguém sabia nome de deputado, de político nenhum. Hoje, você vê de um porteiro até uma pessoa mais assim, com uma formação maior e tudo, todo mundo falando a mesma linguagem, assim, até perto, conversando as duas pessoas. Por quê? Porque estão interessadas, não querem um país mais assim. Então, assim, a gente está buscando, é um exercício, é educação moral, que como está aqui. É buscando, e através dessas, mas as coisas só vêm como? Não vem na bonança, ela vem na dor. A dor é que burila, a dor que mexe, a dor que transforma. Para você mexer, plantar uma semente, você tem que, capinar, adubar, jogar semente, regar, não sei o quê. Não é assim, de qualquer jeito. Então, dói. Amadurecer, eu coloco muito assim, crescer dói. Dói em tudo, dói dentro, dói por fora, dói os ossos, dói tudo. É crescer, não é, Miriam? Amadurecer é trabalho, né? E é esforço. Né? Mas é preciso, acima de tudo, querer, né? Isso. Então, só rapidinho, no momento que a gente vive atualmente, mais do que o esforço de julgar, né? Os casos que chegam até nós de desonestidade, que a gente olhe para a gente e vê se naquela situação como é que nós agiríamos, porque a gente é um exercício também da gente poder estar se reavaliando, né? Avaliando assim, até que ponto a minha honestidade é forte. Né? Talvez ela não tenha sido testada da mesma forma, Exato, né? Exato. Mas a gente não sabe por quê, às vezes não estamos nesse lugar de comando, porém quem está recebendo um grande teste. Mas que a gente possa, de repente, nem ter que passar por isso na escolha de hoje. Já escolhendo a honestidade como caminho, como rumo da sua vida, em qualquer circunstância, reavaliando decisões, atitudes que a gente tome, que a gente lá na frente, opa, isso não foi correto, muda de rumo e segue. Porque a mudança, ela, como você disse, parte do individual para o coletivo. Nem o país, nem o planeta Terra vai se tornar melhor com os outros mudando. É nós que vamos mudar. Exatamente. É cada um. Bom, meninas, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Muito obrigada, Miriam e Thelma, novamente, pela participação de vocês. E convidamos os ouvintes a sintonizarem na Rádio Comunhão, na internet, às terças-feiras e às quintas no nosso canal da Comunhão no YouTube, que é quando o programa Papo Espírita vai ao ar. O nosso e-mail é radiocomunhão@gmail.com. Escreva para a gente, comente, sugira novos temas, você pode fazer perguntas. E, Thelma, queríamos convidar você para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Vamos fechar os nossos olhos, nos acomodar da melhor forma possível, sentindo a presença do nosso Pai Maior, nosso Criador, envolvendo a cada um de nós, visualizando o olhar meigo do Mestre Jesus, nos acolhendo, nos abraçando, agradecendo por essa oportunidade de esclarecimento, a qual toda a equipe espiritual está conosco, nos ajudando e nos intuindo. E obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui
um só pensamento com um só objetivo, a qual estamos nos burilando a cada momento para sermos melhor a cada dia. E assim, Pai, em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, dos mentores queridos, encerramos o nosso trabalho de hoje dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.